Apresentar aqui, já que você tá fazendo pedido aí. Esse santo é o São Jubileu, conhecido muito aqui no Ceará. Realiza pedido. Sim, não conheço não, ó. São Jubileu. Como é? São Jubileu. Sou Puxuieleu. São Zu, Jubileu. São Chupineu. Tem alguma coisa ainda que tu queira realizar assim? Tem vontade de pedir? Tem muito. Pois nós vamos realizar agora. É o seguinte, tu pensa, fecha o olho, mais do que já é fechado, e pensa numa coisa que tu quer. Tu mentaliza, quando tu desejar, tu aperta na cabeça do São Jubileu que ele te realiza. Pensa, o que é que tu quer? Saúde, rico, feliz. Rico, dinheiro, quer muito dinheiro. Muito, mas quer muito, porra. Dinheiro. Bater cabeça, é? É, vai. Forte, tem que ser forte. Tu quer muito dinheiro? Ser forte, vai. Quer muito dinheiro? Sim, mas, Tá. vai, Dora, que é doido, mano.